Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, para o nosso encontro semanal aqui no Luz na Penumbra, desse estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E nós estamos aí no capítulo Questões e Problemas do livro Obras Póstumas, Expiações Coletivas. E gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês que nos brinda com a sua audiência, seja aqui às 9 horas de toda a quarta-feira, ou pelas reprises, através do YouTube, através do site da Rádio Rio de Janeiro, que agora é bom anotar, né? Mudou, não é mais AM, agora é Rádio Rio de Janeiro.digital. Esse é o site, você entra, tem tudo o que tinha no anterior endereço e a gente vai aprimorando mais ainda. Mas nós temos que mudar por conta da nova realidade, né? Agora é digital, tudo é digital. E você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro no 21 98486 7633. 984867633 é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. É só você dizer, olha, eu quero mandar um recado para o João do Luz na Penumbra, do Obras Póstumas, estudo de Obras Póstumas, e aí seu recado vai chegar até as minhas mãos. Com todo carinho vou querer lê-lo e respondê-lo se possível. Bom, vamos dar continuidade então ao texto de Kardec. E ele continua dizendo o seguinte: quem matou com a espada, perecerá pela espada. São palavras do Cristo. Palavras que se podem traduzir assim: aquele que fez correr sangue, verá o seu também derramado. Aquele que levou o facho do incêndio ao que era de outrem, verá o incêndio ateado no que lhe pertence. Aquele que despojou será despojado. Aquele que escraviza e maltrata o fraco será a seu turno escravizado e maltratado, quer se trate de um indivíduo, quer de uma nação ou de uma raça, porque os membros de uma individualidade coletiva são solidários assim no bem como no mal, que em comum praticam. Ao passo que o Espiritismo dilata o campo da solidariedade, o materialismo restringe as mesquinhas proporções da efêmera existência do homem, fazendo da mesma solidariedade um dever social sem raízes, sem outra sanção, além da boa vontade e do interesse pessoal do momento. É uma simples teoria, simples máxima filosófica, cuja prática nada há que o imponha. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que assenta numa lei universal da natureza, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro, e a cujas consequências ninguém pode subtrair-se. É esta uma coisa que todo homem pode compreender, por menos instruído que seja. Bom, nosso Kardec aqui, para variar, está nos fazendo raciocinar, pensar que nós somos uma individualidade, que temos aí como a lei de causa e efeito, como bem lembrou Kardec nessa passagem, que Jesus fala, quem matou com a espada perecerá pela espada, naquele momento em que Pedro corta a orelha de Malco, e aí Jesus fala, repreende-o, bota a orelha novamente no lugar, restitui a orelha do soldado de Caifás, e repreende Pedro dizendo que ele deve embainhar, colocar de volta na bainha da sua roupa a espada,
porque todo aquele que mata a espada ou que fere a espada será ferido. Ou seja, ele dá bons exemplos aqui, Kardec. Aquele que ateou fogo na casa de alguém, nos bens de alguém, terá, por sua vez, fogo ateado nos seus bens, na sua casa, etc. e tal. Muitas vezes as pessoas falam, precisa de alguém então para cumprir a lei da causa e efeito. Não precisa de alguém. Precisa de, muitas vezes, de uma negligência nossa. Imagina, eu tive a minha casa incendiada, uma parte da minha casa incendiada, e a perícia deu como tendo sido um tablet da minha filha que ficou carregando em cima do colchão inflável. Então aquilo provavelmente aqueceu, deu um curto no próprio tablet, e pegou fogo no colchão, e assim pegou fogo no quarto inteiro e uma parte do cômodo anexo. Ali a causa não foi alguém que foi lá atear fogo, mas sim uma causa fortuita. Aquilo é como os espíritos esclarecem quando Kardec faz aquela pergunta: se um homem deve perecer caindo de uma escada, eles quebram a escada? E aí a resposta é não. Eles vão fazer com que o homem suba naquela escada que não suporta o peso dele, e aí sim ele cai, e a consequência é a perda da vida material. Então nós temos aí a lei de causa e efeito, ela funcionando perfeitamente, e ela tem todos os mecanismos para que possa funcionar realmente de forma exata. Então o que Kardec está nos colocando é que o materialismo, ele vê que as pessoas podem podem ter atitudes, pensamentos, palavras, etc., boas, de acordo, olha só como ele fala, do interesse pessoal do momento. Quer dizer, aquele materialista tem um interesse pessoal naquele momento, então ele vai ser bonzinho, ele vai ajudar, ele vai fazer várias coisas que para o leigo parece até que, nossa, que pessoa boa e tal, mas tem um interesse ali por trás. Já com o espiritismo, e aí a gente tem que ressaltar que são aqueles que realmente seguem a doutrina espírita em todas as suas mais variadas formas, eu digo no sentido moral, que nós precisamos nos ater em tudo o que a doutrina espírita nos informa, nos instrui. Então aquele que consegue realmente praticar a doutrina espírita em sua vida, levar a sério e não ficar com barganhas, porque nós ainda temos essa coisa de barganhar, né? Eu vou levar uma cesta básica para uma família carente, porque eu sei que isso vai ser bom para mim. Ora, meus irmãos, se nós ainda estamos nessa, nós precisamos mudar. Não deixar de levar a cesta básica, mas mudar o nosso interesse na questão. Treinar, trabalhar nosso íntimo. Se nós vamos levar uma cesta básica para alguém, nós temos que... E dentro de nós identificamos, olha, eu estou fazendo isso porque eu sei que eu vou receber em troca algo de bom. Eu tenho que identificar isso em mim e começar a treinar dentro de mim. Olha, eu estou levando e vai ser muito bom para essa pessoa que vai receber. E eu tenho que fazer mais. Eu tenho que levar, além da cesta básica material, uma cesta básica espiritual, que é o ouvido, o conforto, dar força para aquela pessoa, para aquela família, no caso, que está passando por aquele momento, ser um apoio real para aquelas pessoas. Não apenas dar o alimento material, mas principalmente dar o alimento moral, espiritual. Dar aquele alimento que vai fazer com que a pessoa mude, e com isso nós vamos mudando a nossa concepção. E aí o real espírita vai aparecer, o real cristão vai aparecer, que é aquele que faz sem pensar em receber nada em troca, mas faz pelo único motivo que é de fazer o bem, de ver a pessoa melhor ou as pessoas melhores, ver as pessoas crescendo,
podendo ser donas do próprio nariz, como dizem, né? Então é preciso que nós façamos exercícios dentro de nós. Não que nós vamos olhar para dentro de nós, identificando que nós estamos fazendo aquilo ali por interesse e vamos, ai meu Deus do céu, agora eu não tenho mais jeito, eu sou um réprobo, etc. e tal. Não, nada disso. Vamos deixar de ser tão poéticos, sabe? Ser tão, olha, eu agora sou espírita, agora eu só faço bem. Não! Nós ainda não fazemos o bem que queremos, que devemos. Nós ainda fazemos o mal que não queremos, que não devemos, como diz Paulo de Tarso. Então é preciso que nós identifiquemos os pontos fracos que nós temos para poder corrigi-los. Ninguém corrige algo que acredita que não está errado. Se eu não acho que uma conduta minha está errada, eu não vou corrigir, porque não está errado. Então eu tenho que identificar o erro para poder corrigir, para poder acertar. E isso a doutrina espírita nos ajuda, porque ela diz para nós olharmos para dentro de nós, diz que nós devemos corrigir a nós e não aos outros, que os outros são corrigidos por eles próprios. Nós podemos ajudar? Sim. Em que sentido? No sentido de praticar sempre o bem, de ser exemplo para as pessoas, mas não um exemplo de casca, um exemplo apenas de fora, porque uma hora a máscara cai. Nós precisamos ser exemplos de verdade, exemplos que convencem, não exemplos de boca. Falar para as pessoas serem melhores, isso, sinceramente, né, como dizem, palavras o vento leva, mas nossa conduta vai mostrar para as pessoas como nós somos e que o nosso discurso está aliado à prática. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra e o estudo que estamos levando ao ar nesse momento é de Obras Póstumas, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises às 3 da manhã de quinta e às 6 da manhã de quinta. Então, todos estão convidados a participarem desse nosso estudo e, se quiserem, como falei no início do programa, mandarem um WhatsApp, uma mensagem para nós, é só mandar para o 21 98486 7633. 98486 7633. Manda e fala assim, olha, encaminha por favor para o João Nogueira, do Luz na Penumbra, e aí a gente vai receber e vai responder com todo carinho, com toda a vontade de estarmos todos juntos, porque nós todos é que fazemos este programa acontecer, como esta rádio acontecer. Sem vocês, a rádio não existiria, e claro, não existiria esse programa nem nenhum da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao texto? Estamos estudando o capítulo Questões e Problemas, Expiações Coletivas. E continua Kardec. Quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. Uma e outra, então, deixarão de ser simples deveres circunstanciais que cada um prega as mais das vezes no seu próprio interesse e não no de outrem. O reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos, e o da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Virá esse reino? Duvidar do seu advento seria negar o progresso. Se compararmos a sociedade atual, nas nações civilizadas, com o que era na Idade Média, reconheceremos grande a diferença. Ora, se os homens avançaram até aqui, por que haveriam de parar? Observando-se o percurso que eles han feito apenas de um século para cá, poder-se avaliar o que farão daqui a mais outro século. E aqui nesse ponto muitas pessoas falam, o mundo está bem pior do que antigamente. E a gente tem que discordar, porque eu vi um vídeo inclusive que fala de uma pessoa que
Faz uma reflexão. Imagina que você nascesse no ano de 1900. Você, aos 14 anos, veria a Primeira Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas. Depois, quando você tinha 18 anos, quando você completa 18 anos, vem a gripe espanhola e mata 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. E termina quando você tem 20 anos. Quando você tem 22 anos, começa a crise mundial e termina lá quando você completa 29 anos, onde há fome, onde há muita miséria, muito desespero, muitas pessoas partindo para o crime porque tem que alimentar os seus filhos. Então é complicado. Quando você tem 33 anos, inicia-se o Partido Nazista na Alemanha. Quando você tem 39 anos, começa a Segunda Guerra Mundial, que termina quando você completa 45 anos. E por aí vai. Ele vai descrevendo o que aconteceu ao longo desse tempo e mostra que as pessoas hoje em dia, quando reclamam de alguma coisa, reclamam, como dizem por aí, de barriga cheia, né? Porque naquela época nós não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos telefone, não tínhamos televisão, computador e etc. e tal. Hoje tem toda essa tecnologia à disposição. Temos uma vacina que foi elaborada, que foi concluída em menos de um ano. Menos de um ano, a primeira vacina já estava aí contra a Covid-19. E as vacinas no passado levavam 20 anos, 30, 50 anos, 5 anos foi a que teve o menor tempo, e nós temos aí a tecnologia mostrando para nós que é possível, e esse avanço é um avanço muito grande da sociedade como um todo. Então hoje nós temos uma convulsão muito grande, que é o choque entre o bem e o mal. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão buscando ainda o que é verdadeiro, e vão para um lado, vão para o outro. Tem a tal da polarização política, que as pessoas ou estão à esquerda e acham que todo mundo que não está à esquerda é de ultradireita, é fascista, e aqueles que estão na direita acham que todo mundo que não está na direita é comunista, etc. e tal. Meus irmãos, todos nós temos o direito de pensar como bem entendermos. E quem de nós pode se arvorar em verdadeiro, em estar com a verdade? Nós ainda estamos longe de realmente conhecermos a verdade. Então é por isso que Kardec coloca aqui que nós, através da prática do Espiritismo, nós vamos nos melhorando realmente, nós vamos nos aprimorando, e cada vez mais o ser humano vai estar melhor. Ainda não somos bons, porque ainda estamos num plano muito inferior à questão da evolução, mas nós estamos subindo, nós estamos evoluindo, não estamos parados não, nós estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos melhorando moralmente. Aí, se nós formos no livro do Apocalipse, lá no capítulo 12, nós temos aquela guerra do dragão e da mulher, né? da mulher que está para dar à luz. E ali no finalzinho consta que Satanás está desesperado porque lhe resta poucos dias. Ou seja, os inimigos do bem, eles estão por aí ainda, mas eles estão finalizando o seu reinado. O bem está começando a sobressair. As pessoas já não mais querem compactuar com os erros do passado, já não mais se satisfazem em ver o outro mal. Nós já sofremos com o sofrimento dos outros, nós já nos arrependemos com as condutas erradas que nós cometemos, né? Inclusive em pensamento. Então a coisa está crescendo, está melhorando, e a gente vai melhorar mais e mais e mais. Vamos passar para o planeta de regeneração, onde o mal que vai existir vai ser o mal pela ignorância e não o mal pelo mal. Não teremos mais essa coisa de fazer o mal com vontade, de ver o outro mal, não.
O mal que vai existir vai ser por ignorância, nós errarmos porque ainda não somos espíritos puros, ainda não estamos numa evolução muito elevada, então vamos continuar errando. O erro é o mal e ocasiona mal, causa sofrimento, mas como disse, não será mais com vontade de ver a outra pessoa sofrer, de ver a outra pessoa passar por momentos ruins. Então, continuando aqui o texto de Kardec, ele diz: as convulsões sociais são revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os acicata, índice de suas aspirações a esse reino de justiça pelo qual anseiam, sem todavia se aperceberem claramente do que querem e dos meios de consegui-lo. Por isso é que se movimentam, agitam, tudo subvertem a torto e a direito. Criam sistemas, propõem remédios mais ou menos utópicos, cometem mesmo injustiças sem conta, por espírito, ao que dizem de justiça, esperando que desse movimento saia, porventura, alguma coisa. Mais tarde, definirão melhor suas aspirações e o caminho que lhes aclarará. É exatamente o que nós estávamos falando. Nós achamos que estamos com a verdade. Aí nós percebemos que nós ainda não temos conhecimento da verdade. Se tivéssemos conhecimento da verdade, nós agiríamos sempre de forma correta. Não machucaríamos ninguém, não acusaríamos ninguém de nada. Pelo contrário, quando nós começamos a realmente entender o Espiritismo, entender o cristianismo, nós começamos a ver que a grande reforma que eu tenho que fazer não é fora de mim, é dentro de mim. A reforma no exterior será consequência das reformas interiores que todos nós vamos fazer ou estamos fazendo. Então é preciso que nós façamos essa reforma íntima, é preciso que nós nos melhoremos, que nós nos agarremos a esses ensinamentos do Espiritismo maravilhosos que fazem com que nós abramos os olhos e percebamos que nós ainda estamos incorrendo em erro. Volto a dizer, o mal não vem de fora, o mal está dentro de nós. Quando nós transformarmos o nosso interior, o exterior será transformado. Então, o movimento é exatamente esse. Quer se revoltar? Revolte-se contra as coisas erradas que você faz. Não se revolte contra as coisas erradas que o outro faz, porque não vai adiantar. Você não vai corrigir o outro. Eu não vou corrigir você. Eu não corrijo a ninguém, a não ser a mim mesmo. Por isso Jesus diz lá, em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Aquele é um só. É esse ser que somos nós. Sou eu. O João é o único inimigo do João. Então, o João precisa trabalhar para transformar esse inimigo em amigo. Para que esse inimigo de hoje, esse homem velho, como chama Paulo de Tarso, vire o homem novo. E aí, como Paulo de Tarso disse, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Já não sou mais eu quem vivo, disse Paulo em outra oportunidade, mas o Cristo vive em mim. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria de convidá-los a permanecer ligadinhos na Rádio Rio de Janeiro, pois vem aí a sequência do Luz na Penumbra com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual damos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos desenvolvendo o capítulo 27 do Evangelho, Pedi e Obtereis, e os itens a serem estudados são os itens 18, 19 e 20. Não, e o 21 também, né? Envolve também o item 21. E esses itens tratam do seguinte tema. A gente vai entender pelo tema o porquê dele ser tão extenso. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Por quê? Tanto os espíritos sofredores, que são a base dos espíritos do planeta Terra, tá? O planeta Terra é de espíritos sofredores. E a prece pelos mortos, porque é algo que muitas religiões se colocam indisponíveis a fazer, a realizar. Porque elas acham que isso não procede, porque é como se eles pensam que o espírito ficasse entrando num coma espiritual, né? E aí eles acham que não há necessidade de fazer prece por aquele que morreu. E para os materialistas, porque eles acham que por que fazer prece, né? Tanto para os vivos quanto para os mortos. Então, para realizar essa reflexão profunda desses itens que tratam desse tema, nós vamos então pedir ao Antônio de Pádua, que está aqui conosco no estúdio e que fará, como toda semana, belas reflexões que, como nós falamos no programa anterior, produzirão com certeza pensamentos, ideias e ações transformadas ou bons frutos. Porque com os seus exemplos, como eu sempre falo, eu gosto demais dos exemplos do Tony, e nós então vamos compreender com mais profundidade esse tema. Vamos dar olá para o Antônio e pedir também que esse programa seja amparado tecnicamente pelo nosso querido público. Olá, Tony. Olá, Marta. Muito obrigado. Tudo bem, vamos dar início então a esse estudo da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Como você mesma disse, esse é um tema um pouco delicado, porque trata de uma diferença muito grande do pensamento da doutrina espírita, comparando-se com o pensamento das demais religiões. Não digo nem os materialistas, porque eles não aceitam religião alguma, nem espírito, nada disso. Mas aqueles que admitem que há uma alma além do corpo, eles têm um pensamento diametralmente oposto ao pensamento trazido pela doutrina espírita. Então é importante que prestemos atenção neste texto de Allan Kardec, que ele é altamente explicativo e nos mostra por que nós, espíritas, pensamos diferente com relação ao tratamento que deve ser dado aos mortos e aos espíritos sofredores, através da prece ou de qualquer pensamento ou comunicação que possamos vir a ter com relação a eles. Vamos lá ouvir então o que Kardec nos traz aqui. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sentimentos. Então ele nos remete ao livro O Céu e o Inferno, segunda parte, título Exemplos. Certas pessoas, aí vem a diferença entre o que pensa a doutrina espírita e que pensam
outras religiões. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou condenada a penas eternas. De modo que, num e no outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por alguns instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos condenados. Está se referindo aos condenados aqui na terra, né? Dos que estão vivos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado perpetuamente, mesmo quando não haja uma mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será proibido a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviar-lhe deste peso? Quando alguém é atacado de um mal incurável, dever-se abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum, só porque não há esperança de cura para ele? Lembrai-vos de que, entre os condenados, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho. Pelo fato de esse ente não ser perdoado, segundo credes, recusar-lhes-eis um copo d'água para mitigar-lhes a sede, um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um condenado? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença de um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Bom, Kardec aqui foi muito claro com relação a essa diferença que há nos pensamentos entre religiões. Apenas o que ele faz aqui é usar a lógica, comparando, dando exemplos, como a Marta gosta dos exemplos, mas os exemplos do Kardec são muito mais ricos que os meus, né? Ele está dando aqui uma comparação lógica de um condenado aqui na Terra e o que está condenado lá na eternidade. Mas se nós aqui oramos, fazemos todo o possível para aliviar o sofrimento de alguém que está preso, por que não vamos tentar fazer o mesmo com alguém que está condenado eternamente? Será que porque foi condenado eternamente, se for um parente meu, um amigo, um filho, uma mãe, um pai, eu não vou ficar aqui me doendo porque estou sabendo que o meu ente querido está num sofrimento, não vou pensar bem a respeito dele, não vou pedir a Deus que alivie um pouco o sofrimento? Bom, isso vai contra todo o pensamento cristão, da caridade, da solidariedade, do perdão, de tudo. Então, em princípio, essa ideia das penas eternas ou do gozo eterno vai contra tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo. Outros se fundamentam numa razão mais enganadora, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, o mundo não teria estabilidade. Homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação do princípio da imutabilidade e da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, quando o homem já está maduro para compreender o que, em matéria de fé, é conforme ao contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta os remorsos nem o arrependimento do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil, está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará quando o tempo estiver expirado.
Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, seria graciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente do que isso. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece nenhuma duração para a pena, seja qual for. Ela se resume assim. Então ele vai nos dizer isso. Mas antes, a comparação que ele faz é outra vez muito feliz. Ora, se a pena de alguém que foi muito mal aqui, na eternidade, a pena, em vez de ser eterna, fosse por prazo determinado, quem garante que ao fim deste prazo, esse espírito, esse personagem, estaria realmente redimido, estaria já curado dessas coisas mais e teria se tornado um ente bom? Quem garante? Ele pode fazer como os condenados aqui na terra, que terminada a pena, voltam a cometer crimes novamente. Né? E também, se é por prazo determinado, e aqueles que se arrependem antes, se consertam antes, vai continuar preso, mesmo tendo já se modificado? Nem a lei humana age assim. A pessoa pode ser solta por bom comportamento. Será que Deus seria mais rígido que as leis humanas? É um caso a pensar, né, gente? Então, segue Kardec aqui no que ele resume como sendo a justiça e a misericórdia da lei de Deus. O homem sempre sofre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Isso é fatal. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Dura pouco se o arrependimento é imediato. Ou seja, a proporção das nossas penas é função da gravidade do mal causado, não é? E do tempo que nós levamos para nos arrepender, nos curar desse desejo de praticar o mal. Então não pode ser uma pena eterna, nem um castigo com o mesmo peso sempre. Tudo tem que ser proporcional, até porque as coisas vão se mudando com o passar do tempo. Se eu no passado eu era muito mal e cometia crimes horríveis, no momento em que eu estou aqui purgando e expiando toda essa tristeza que eu causei, é tempo para eu refletir, me conscientizar de que aquilo não está certo, me arrepender, mudar de ideia, resolver reparar. Então a minha pena tem que ser flexível, ela tem que ser proporcional, não só aquilo que eu fiz, mas aquilo que eu passei a fazer daí para frente. E o tempo vai depender justamente dessa operação que eu levo, o tempo que eu levo para mudar. Se eu não mudo, continuo sofrendo. Se eu mudo, diminui o tempo do sofrimento e a intensidade do sofrimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal que haja feito. É o que eu digo, no processo em que eu estou purgando o mal que eu cometi, estou colhendo os espinhos que eu plantei, eu sou levado a refletir. Se eu não estou gostando do que eu estou colhendo, eu vou refletir por que está acontecendo isso. Por que houve isso? Será que eu não fui o responsável? Será que eu parar de fazer isso eu melhoro? Você começa a pensar e realmente isso leva a você a diminuir a sua pena, a intensidade e o tempo. Assim o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente seu suplício. A sua felicidade ou sua desventura dependem da vontade que tem de praticar o bem. Mais uma vez aqui é a prova de que o nosso destino, a nossa vida, aquilo que sofremos, que passamos, que gozamos, tudo de bom ou de mal que acontece, está nas nossas mãos. É que eu costumo sempre dizer, brincando,
O nosso futuro é um quadro, uma lousa, um quadro negro, em branco. Eu tenho o giz na mão. Eu escrevo ali o que eu quero. E o que eu escrever vai acontecer. Se eu desejo isso, vai acontecer isso. Se eu desejo aquilo, vai acontecer aquilo. Só depende de mim. Se eu desejo um futuro bom, eu vou ter um futuro bom. Então, que trate de fazer um presente bom. Se eu fizer um presente mal, eu automaticamente estou escrevendo um futuro mal. Só depende de mim. Não depende de Deus. Não depende dos espíritos. Não depende de ninguém. E aí que entra a prece, como ele está falando aqui. Para eu ter essa reflexão, para eu pensar melhor, já que estou na espiritualidade, desencarnado, refletindo das coisas que eu fiz, deixei de fazer, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação, essas preces vêm em meu socorro, me inspirando meios de eu refletir melhor. Lembrem-se do que aconteceu com André Luiz, naquele sofrimento que estava lá no umbral. Não é? Por que ele foi pouco a pouco refletindo, ficando mais claras as coisas para ele? As preces que a mãe dele e outras pessoas que gostavam muito dele faziam para que ele fosse refletindo, fosse vendo, e aí sim passasse a entender a situação e daí saía da situação. Então vale para ele e vale para nós. Ou qualquer amigo nosso, qualquer pessoa que a gente sabe que está num sofrimento na espiritualidade, não é? Então, se a gente ora por essa pessoa, ela vai ter meios, vai usar essas preces, o benefício dessas preces, para poder refletir na sua situação. Porque prece é coisa boa. É como se o cara estivesse numa prisão super quente, aquele terror, aquele coisa horrível, numa cela fechada, toda escura, ele não consegue nem pensar direito, só pensa na desgraça que está passando. De repente liga um ar-condicionado, aquela luz clara, e bota um aroma de um perfume qualquer bom, de repente ele, puxa vida, estou sentindo aqui uma melhora aqui, o que está havendo? Ele começa a pensar melhor, puxa vida, eu gostaria de que isso fosse para sempre. Ele começa a refletir das coisas que andou fazendo. Agora, se ele continua lá naquele sofrimento, naquela coisa horrível, ele fica perdido. Então a prece tem essa finalidade, dá àquele que a recebe chance de mudar, de pensar melhor. Tal é a lei imutável, conforme a bondade e a justiça de Deus. Desse modo, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que lhe falta na maioria das vezes é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade e o amparamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos para a execução de outra lei, também sua, ou seja, de Deus, a lei de amor e de caridade, da qual ele, Deus, nos permite participar, dando a nós mesmos com isso uma prova de caridade. Ou seja, nós somos os instrumentos da lei de Deus para salvar um filho de Deus. Nós somos usados pelo amor de Deus para salvar um irmão nosso que está numa situação difícil, está sofrendo. Foi mal, foi pecador, mas ele merece uma oportunidade. E quem Deus indicou para fazer esse trabalho de dar oportunidade? Nós. Então nós é que vamos levar para ele lá uma aguinha gelada, uma comidinha quente, levar um lequezinho para ele se abanar, dar um conselho, dar coragem para ele ver o que fez e mostrar que ele pode sair daquilo de uma maneira eficaz, se ele se arrepender, se ele refletir e ver que aquilo não foi bom e que ele esteja disposto a reparar o mal que fez aqueles a quem ele prejudicou. Tudo isso é a prova do amor e a caridade, que é a lei de Deus, justiça, amor e caridade, como estão lá nas leis morais dos Espíritos. A lei de Deus é justiça, amor e caridade. Não há mais prova de justiça, amor e caridade do que um ajudar o outro aqui na Terra. Se nós nos ajudamos aqui quando encarnados, por que não vamos ajudar o que está desencarnado? Deixou de existir? Sumiu do universo? Não. Ainda mais se for alguém a quem a gente amou aqui na Terra e continua amando, tem saudade, tem pena do que está acontecendo. Como é que vamos privar as pessoas de praticar o bem? Ah, morreu, azar. Não é isso, gente.
Por isso que esse aqui é um contraponto ao que as outras religiões pensam. Como disse Kardec, não vamos fazer juízo de valor, cada um entenda o que quiser entender. Mas nós temos que entender de uma forma mais lógica, mais racional, sem agredir a lei de Deus, sem agredir o que Jesus trouxe para nós. Essa é a proposta que Allan Kardec trouxe, e eu acho, no caso, extremamente clara, extremamente lúcida, e nos dá razão para prosseguirmos firmemente com os nossos propósitos da prática do amor e da caridade. Não só efetivamente com as nossas ações, mas através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, tanto para aqueles encarnados quanto para os desencarnados. Certo, Marta? É verdade. É muito importante que a gente tenha como princípio, né, como ideia básica, na hora que nós fazemos uma prece por alguém, que nós estamos auxiliando, não só aquele que a faz pode se pedir e socorrer do auxílio de Deus, mas nós também, quando fazemos, estamos socorrendo, auxiliando a salvar alguém que não está bem, alguém que está sofrendo muito, muito necessitado de conforto, mas sobretudo de orientação. Porque aquele que está sofrendo, geralmente, é porque errou. E se ele errou, ele precisa justamente de algo que o ajude a refletir e a perceber os seus erros e sentir a vontade de se arrepender, sentir a vontade de modificar tudo aquilo que ele fez anteriormente. Então, quando nós emitimos a nossa prece, os nossos pensamentos, elevando a Deus e pedindo, né, de forma sofrida e profunda por aquele que a gente sabe que está sofrendo, nós então estamos emitindo um fluido, e esse fluido se torna um magnetismo. Esse magnetismo vai auxiliar para que essa pessoa, esse espírito, seja encarnado ou desencarnado, possa ser encorajado, possa se fortalecer e possa, sobretudo, se arrepender daquilo que fez de errado. Então, com certeza, é algo que nós não podemos prescindir de fazer, de realizar. E por aqueles que já partiram, mais ainda, porque quando eles chegam ao mundo espiritual, o espírito, dependendo do seu grau de conhecimento acerca da vida espiritual, ele pode entrar no desespero. Porque ele vai ter várias informações novas acerca dessa realidade. Então, mas eu não morri? Mas como é que eu estou aqui pensando, refletindo, olhando o meu corpo, e o corpo continua igual? Mas lógico que ele está olhando, né, o seu perispírito, a forma do perispírito. E ele entra em desespero pelo fato de entrar em contato com a sua consciência e perceber que cometeu erros que ele acha que agora são irreparáveis, porque ele já, entre aspas, morreu. Então, nós podermos auxiliar uma pessoa que acha que está definitivamente condenada ao sofrimento é algo fantástico. E lógico que todas as ideias e a sua filosofia de vida vão se modificar à medida que ela descobrir que ela não está fadada a ser condenada definitivamente, que tudo tem uma forma de reparar, e todos aqueles erros podem ser modificados através de pensamentos novos que gerarão novas atitudes. Então, com certeza, no nosso papel, né, essa prática salutar de orar, além de evidenciar a bondade e a justiça de Deus, ela se revela como um ato de caridade, das mais excelsas, e que se reflete em favor dos outros e daquele mesmo que ora. Bom, por hoje vamos ficando por aqui, porque já estamos em cima do tempo, desejando a todos muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.